do Apocalipse. Você sabe de todo esse cenário aqui. Quando eu falei de Esmirna, que é a segunda, se eu não me engano, agora eu posso ver, né? Esmirna é a segunda. Eu falei um pouco do cenário aqui onde João está, né? João está preso, ele tem essa visão, e aí Jesus ele manda ele escrever para 7 igrejas específicas na Ásia Menor. Não eram as únicas igrejas, mas as igrejas que Jesus mandou escrever. E quando a gente lê sobre essas igrejas, a gente entende que essas igrejas, embora elas tenham sido igrejas literais, né? Ou seja, elas realmente existiram. Algumas cidades até hoje têm o mesmo nome, outras já mudaram de nome. Esse lugar aqui, ele é a atual Turquia, que é ali na Ásia Menor. Então, quando a gente vê essas igrejas, apesar de serem igrejas físicas, literais, elas também têm um simbolismo. Elas representam 7 períodos da igreja, durante a história da igreja, desde a igreja primitiva até hoje. Então, a igreja de Éfeso, ela representa a igreja apostólica, a igreja primitiva. A Esmirna, a igreja mártir, que foi uma igreja muito perseguida, principalmente pelo Império Romano. A igreja de Pérgamo é a igreja condescendente. A de Tiatira já mostra o período quando a igreja se filia ao Império Romano, e aí nasce a igreja católica apostólica romana, né? E aí entra em Sardes. Sardes já representa a igreja da Reforma, né? Se os irmãos estudar um pouco, ou já estudaram, né, sobre a história da igreja, os irmãos vão ver que em dado momento da história, a igreja ela se desvia do seu foco. Como? Se une ao Império Romano, e aí a gente tem agora a Igreja Católica Apostólica Romana. Assim nasceu a Igreja Católica. E por que nós somos chamados protestantes? Porque através de Martinho Lutero se deu início a uma reforma, né? Se desvencilhou da Igreja Católica e na verdade foi um retorno. A igreja retornou para o propósito específico. É como mais ou menos o período de Israel que ele vai para o exílio. Deixou de ter profeta no período do exílio? Não deixou. Deus ele nunca perde o controle da história. Deus ele sempre tem seus profetas, Deus ele sempre tem alguém para alertar, Deus ele sempre tem. Então houve-se algumas tentativas de fazer uma reforma, mas essa reforma só foi dada inicialmente por Martinho Lutero. E a igreja de Tiatira, ela é a católica, e Sardes é essa igreja da reforma. Depois a gente vai ver que a igreja de Filadélfia, ela representa a igreja do avivamento, que é em 1700 a 1900, que é o período onde teve um avivamento. O avivamento da Rua Azusa, com aquele avivamento que teve na Rua Azusa, o pentecostalismo, ele cresceu, ele chegou aqui no Brasil há 113 anos, a Assembleia de Deus está fazendo no Brasil 113 anos. Eu digo que o pentecostalismo ele é o avivamento que dura até hoje. Porque houve-se um avivamento. O que aconteceu com a igreja? Se você pegar algumas igrejas tradicionais, porque essas igrejas, elas são o que é chamado de cessacionista. O que é o cessacionismo? Não se acredita na atualidade dos dons. São igrejas que não acreditam. Nós, como Assembleia, nós somos vistos como, por essas igrejas, algumas, tá, gente? Algumas, tá? Nós somos vistos como hereges, como fanáticos. Por quê? Porque eles não acreditam em dom da cura, a gente ora por cura. Eles não acreditam em dom de revelação, dom de profecia. Para eles, os dons cessaram. Os dons para eles foi só para a igreja primitiva. E depois esses dons cessaram. Então a igreja viveu esse período de... E por isso que Gunnar Vingre e Daniel Berg, que foram os fundadores da Assembleia de Deus, eles passaram muita perseguição. Porque eles vieram para cá e trouxeram esse ensinamento. Qual é o ensinamento principal do pentecostalismo? Jesus cura, salva, batiza com o Espírito Santo, ele está à direita do Pai e de lá ele voltará para buscar a sua igreja.
Quando alguém perguntar para você por que você é pentecostal, pentecostal não é uma igreja que crê no que falam popularmente, né, de reteté, né, do roda-roda. A marca do pentecostalismo, o que é ser pentecostal? É você crer na evidência, na contemporaneidade dos dons. Ou seja, você crê que o Espírito Santo, ele batiza as pessoas. Você crê que o Espírito Santo distribui dons para as pessoas. E a marca registrada que a gente tem, né, que é o batismo com o Espírito Santo, que é evidenciado pelo falar em línguas. Então, nesse período do avivamento, a igreja retornou a isso. Por que chamado de pentecostal? É uma referência ao Pentecoste. Atos 2. Pentecoste era uma festa. Mas, pelo fato de ocorrer naquela festa, nós ficamos conhecidos por pentecostais. Então, o que é esse avivamento? É um retorno mais um pouco da igreja, a igreja voltar a crer em batismo com o Espírito Santo, a igreja voltar a crer na contemporaneidade dos dons. Então, essa aqui é o período do avivamento. A igreja teve um avivamento na história, da qual só se viu na igreja primitiva. Por isso que, quando você vê sobre as denominações, nós não estamos aqui, nós não somos a denominação melhor, nós não somos a única, nós não somos mais do que ninguém. Mas a Assembleia de Deus, ela é a igreja que mais cresce no Brasil e no mundo. Por quê? Porque isso é um avivamento, é um retorno à obra do Espírito Santo com dons espirituais. Só que aí, depois desse avivamento, de 1990 para cá, a igreja de Laodiceia, ela representa a igreja da atualidade. Eu vou te explicar para a gente não misturar aqui uma coisa ou outra. Não sei se os irmãos lembram, mas quando eu falei aqui de Esmirna, eu falei que a igreja ela existe em duas dimensões. Alguém lembra? Então, a igreja ela existe, as Pedrinhas. As Pedrinhas é uma igreja local. As Pedrinhas ela pertence ao campo, né, no Ministério Boa Esperança. Né? Ela é uma congregação que é filiada à Rua da Justiça, que é filiada a Bento Ribeiro. As Pedrinhas elas são, né, 4 paredes. Essa é a igreja física, essa é a igreja local. Mas a igreja ela existe no campo universal. Paulo, quando ele se refere à igreja, um dos símbolos que ele usa é corpo de Cristo. A igreja é um só corpo, guiada pelo cabeça que é Cristo. Essa é a igreja espiritual. Essa é a igreja universal. Jesus não vai naquele dia aparecer e chamar quem é da denominação tal ou da denominação X. Dentro da igreja física, Jesus tem a igreja dele. É a igreja que vai subir. É a igreja vencedora, é a igreja espiritual. Então, quando você pensar em igreja, existe a igreja que é a organização, a igreja que presta conta, a igreja que tem um líder humano, a igreja que precisa de organização, tem um horário de culto, tudo isso. Agora existe a igreja que é organismo. A igreja que é organismo, ela não é vista pelo homem. A igreja que é organismo, ela é invisível, ela é espiritual, ela é universal. É a noiva do Cordeiro. Ou seja, muitos naquele dia não subirão, porque estava na igreja física, mas não na espiritual. Quando a gente fala que Laodiceia é a igreja da atualidade e ela é uma igreja mundana, nós não estamos falando que a igreja de Cristo é uma igreja mundana, mas que nós estamos vivendo um tempo perigoso na atualidade do Evangelho. Essa igreja aqui, o nome dela significa direito do povo, ou a igreja democrática. E você sabe que democracia significa que cada um pode fazer o que quer. Paulo, falando sobre isso, uma das vezes ele alertando ao jovem pastor Timóteo,
ele diz que viriam tempos trabalhosos, onde não suportariam a sã doutrina. Por exemplo, eu botei um vídeo no TikTok, o vídeo tem um pastor dizendo que homossexual não vai para o inferno. Aí um outro pastor mostrando na Bíblia que quem anda na carne não entrará no reino de Deus. O TikTok removeu e me advertiu porque eu estava disseminando o discurso de ódio. E olha que não foi falado no vídeo, homossexual vai para o inferno. Quer dizer, meu irmão, daqui a um tempo breve, você não vai poder falar muita coisa que hoje você fala com liberdade dentro da igreja, ou do lado de fora. Hoje você já não pode pregar num hospital, só se você tiver um curso, até pode ainda, mas, por exemplo, num trem você não pode mais. Você entra num trem. Outro dia eu fui pregar o trem e o cara tava vendendo um fígado dentro do trem, meu irmão. Falei, rapaz, esses caras, eles tinham que ser estudados, os caras é brabo, os caras trabalha, meu irmão. O cara tá vendendo fígado dentro do trem. Mas você não pode falar de Jesus. Então, dias trabalhosos. São dias que uma parte da igreja, e é uma parte muito grande, ela tem se corrompido ao sistema. Nós vivemos num período em que é mais ou menos o que acontece com essa igreja. A igreja de Laodiceia, ela é uma igreja reprovada por Jesus. Quando você entra um pouquinho na internet e você olha um pouquinho algumas igrejas por aí, você vê as bizarrices que têm acontecido dentro da igreja. O maior ministério do Brasil hoje, eu estava vendo eles reconhecendo o pastorado de uma senhora que morreu em 1960, a Frida Wigren, que era esposa de Gunnar Wingren. O que eles fizeram? Nós vamos reconhecer o pastorado dela. Mas como é que vou? Primeiro, o pastorado feminino já é uma questão, mas tudo bem, tem igreja que entende que pode. Agora, como consagra, como reconhece alguém morto? Olha o que está acontecendo dentro da igreja. Esse mesmo líder, ele já teve um encontro com o Papa Francisco e ele beijou a mãozinha do Papa e chamou o Papa de Vossa Santidade. Imagine essas igrejas quando o anticristo se manifestar, porque muitos não vão subir. Parte de uma igreja que se vende a um sistema. Então é um período triste, é um período que a igreja tem passado. Hoje você tem que ter cuidado com quem você chama para pregar na sua igreja. Antigamente, né, João? Era só num congresso, porque quem vem pregar aqui uma quarta-feira, um domingo, é um pregador mais humilde, né? A gente vê que, não, meu irmão, hoje você tem que ter cuidado até na consagração. Uma irmã foi na consagração da justiça quarta-feira, aí ela falando, ela se empolgou, falou assim, se o teu pastor fala que isso é proibido, não dá ouvido pro teu pastor não. Aí eu, gente, como é que você vai na igreja dos outros, mandar os outros desobedecer o teu pastor? São dias trabalhosos. Sabe o que Paulo fala? Primeiro ou segundo? Deixa eu ver aqui. 2 Timóteo 3,5, Paulo fala que surgirão falsos ensinadores e eles terão aparência de piedade, mas negam a eficácia dela. Quando Jesus é perguntado pelos discípulos quais seriam os sinais dos últimos tempos, o que é que Jesus falou primeiro? Jesus não falou de guerra primeiro. Jesus não falou de peste. Jesus falou assim, acautelai-vos dos falsos profetas. E sabe o que é triste? Se eu disser para você que hoje, a nossa atualidade, quem prega o evangelho verdadeiro, ele não tem oportunidade em outro lugar não. E isso não é culpa apenas de liderança.
Isso é culpa do povo que gosta de ouvir certas coisas. Tem o que Paulo falou para Timóteo. Vão ter comichão, coceira no ouvido e não suportarão a sã doutrina. Então nós estamos vivendo dias trabalhosos e essa igreja ela representa isso. E eu estou tentando te explicar isso para você entender que como que essa igreja pode ser a igreja do arrebatamento. A igreja de Laodiceia, ela representa a igreja da atualidade. Ela representa uma igreja mundana, porém ela é a igreja do arrebatamento. Por isso que eu te expliquei as duas dimensões da igreja. Porque dentro desse sistema, Jesus, em sua presciência, em sua soberania, ele olha e ele enxerga a igreja dele. Ninguém tem poder de saber quem vai para o céu ou quem vai para o inferno. O teu pastor não pode saber o que você fez ontem, semana passada ou hoje. Mas Jesus, se você fizer uma retrospectiva de cada igreja, para todas ele diz assim, ó, eu sei as tuas obras. Jesus conhece a igreja dele, Jesus sabe o que a igreja dele tem feito, ele sabe as coisas positivas e as negativas, e ele lhe oferece ajuda e chance para se arrepender. Então Jesus ele tem a sua igreja dentro dessa atualidade, dentro desse mundanismo que tem entrado nas igrejas. Deus tem a igreja dele. E eu vou falar uma coisa para você. Eu não sou bajulador de igreja, de pastor, de nada disso. Mas se eu fosse você, eu louvava a Deus pela igreja que você congrega. Porque muitos vão dizer, entraram esses dias, eu acho que foi no Messenger, e falaram para mim assim, irmão, poxa, tal, que benção, não sei o que, para lá. Mas que igreja é essa que você é? Rua da Justiça? Não, desculpa, mas essa igreja é da onde? Nunca nem ouvi falar dessa igreja. Eu olhei aquilo, eu não respondi e pensei, olha a cabeça que as pessoas estão hoje. Porque Jesus olha para a igreja das pedrinhas e ele vê a igreja que ele derramou o sangue dele. Mas muitos vão olhar e vão querer estar hoje numa igreja luxuosa, uma igreja grande. E você vai ver como Laodiceia se encaixa nisso. Só que Jesus, ele morreu pela igreja verdadeira. Quando eu se mudei para onde eu moro hoje, minha esposa daqui, ela está de prova. A gente, vamos procurar uma igreja perto de casa, é a lógica. Meu irmão, que luta. Não é para você achar uma igreja que se adapte a você, não. Porque eu aprendi o seguinte, se você está aqui nas Pedrinhas, e aqui tem um costume, quase que eu não lembro da palavra. Se eu estou aqui, eu vou respeitar o costume. Se eu achar que aquele costume eu não me adapto, eu vou procurar outro lugar. Agora, o problema é doutrina. O problema é o que é ensinado dentro da igreja. E está difícil hoje, meu irmão. Não é brincadeira, o negócio está feio. Por isso que eu estou dizendo, glorifica a Deus, porque nós ainda temos uma igreja fiel à palavra, fiel a Cristo, uma igreja que se preocupa num dia como hoje, poder estar ensinando a palavra, um pastor que vai se preocupar pela tua vida espiritual, que vai se preocupar com a sua família, com a sua casa, porque lá fora, meu irmão, o negócio está difícil. Quem quiser falar, fique à vontade, tá? Você esteve falando aí sobre tomar cuidado, assim, sobre convidar... Até em visitar tem que tomar cuidado com as igrejas que a gente anda. Muito cuidado. Por exemplo, aqui não tem muitos membros, né? E o povo tem, assim, uma vergonha de... Tu convida para trazer uma palavra, eles se guardam, ficam com medo, nervoso. Convidar? Você muda lá para a igreja mesmo. Eu mesmo que sempre estou falando, fico com vergonha, me bato nervoso. O que acontece? Aí fica aquela situação de muita figurinha repetida. Uhum. Mas por que isso? Porque não dá para chamar para pegar hoje não. Tá certo. Se eu olhar assim, tem um monte de prega por aí. Mas não dá para chamar, porque assim, eu não me arrisco. Entendeu? Eu não me arrisco, meu pastor, chamar minha atenção. Os homens de Deus
eles têm compromisso nas igrejas deles. Ele não vai largar a igreja dele para vir, por exemplo, no domingo, porque o homem de Deus mesmo não está lá na igreja dele para sair pregando em qualquer lugar. Não, olha só. Olha só. O que acontece? Se o cara prega em igrejas, o pastor dele permite, por exemplo, o pastor Rodrigo, eu decidi, junto com a minha esposa, de evitar mais isso. Deu igual? Às vezes é um convite que eu falo com a minha esposa assim, cara, esse cara não tem como eu recusar. Eu tenho uma dívida com ele e tal. Agora, mesmo que a pessoa pregue em igrejas, mas essa pessoa tem uma igreja e ela vai na permissão do pastor, não vejo problema se o pastor dela permite, né? Por exemplo, quando eu congregava aqui em Vila Paulínia, eu morava em Vila Paulínia, o pastor não deixava, né? Hoje o pastor Rodrigo, ele, principalmente congregação, mas mesmo se não for, ele deixa, ele libera e tal. Só que eu, por conta própria, eu e minha esposa, a gente escolheu, até porque a minha escala de trabalho já é difícil, né? Eu não estou sempre na igreja. Se eu ficar faltando dia de culto, aí fica mais complicado. Mas assim, é o que você falou sobre a figurinha repetida, irmão, a figurinha, que no caso que ele está dizendo, a pessoa é repetida, mas a palavra, ela nunca volta vazia. Ela sempre cumprirá o propósito para o qual ela foi enviada. É melhor você chamar o Joãozinho, que fala errado, melhor você chamar o cara humildezinho, que não tem teologia, do que você chamar um cara aqui e dar lavagem para as suas ovelhas. Porque, olha, eu vou dizer uma coisa para você. O pastor, o dirigente, ele leva anos para alimentar, para instruir as ovelhas dele. O cara com meia hora destrói tudo. E as pessoas estão pensando hoje que pregação é moda mesmo. Todo mundo quer pregar e sobe no púlpito e quer pregar. Pregar é responsabilidade. Tiago diz que haverá mais rigor para aqueles que ensinam. Ah não, pregar é moda, todo mundo quer pregar. Por quê? Porque pregar eu estou aqui em cima, eu estou aparecendo. Pergunte minha esposa o que eu falei com ela quando a gente entrou. A maioria dos obreiros, a maioria dos caras que está do lado do pastor, que o pastor pode contar, é assim, João aqui sozinho orando, está aqui de dia, está aqui de noite, está aqui, o pastor pode contar. Às vezes não é uma pessoa que vai estar no púlpito pregando. Só que hoje as pessoas têm a noção de que o bom obreiro, o cara bom, pô, o cara é top, o cara que prega. Então, meu irmão, é melhor você ouvir o cara humilde, as mesmas pessoas, mas você ouvir a palavra de Deus. Porque o que estão falando por aí, meu irmão, não é fácil. Mas olha só, vamos lá. Essa igreja aqui, por que ela é considerada uma igreja mundana? Quando você quiser falar, tá? Pelo amor de Deus, levanta a mão, fala, tá bom? Quer falar alguma coisa? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Deixa Deus te usar aí, pô. Pode falar. Assim, ó, se você quiser perguntar e eu não souber, eu não tenho vergonha de falar com você, não. Vou falar com você, ó. Depois a gente procura junto. Irmãos, ela é, o nome eu já falei, significa vontade do povo. É uma igreja que significa uma igreja democrática. Eu me lembro que nessas buscas que eu tive por uma igreja lá perto de casa, e aqui eu posso falar, vocês não conhecem, mesmo assim não vou citar nome, nós ficamos muito em uma igreja que quase que nós entramos nela. E eu lembro que uma vez, essa igreja ela tinha um problema, que os músicos da igreja, eles podiam fazer o que eles queriam. Aí o que o João falou, todo domingo os músicos estavam em outras igrejas tocando e a gente ficava sem músico. Aí eu falei para o pastor, não é certo os músicos ficarem saindo da igreja de domingo. E ele falou para mim assim, eu sou o pastor mais democrático que tem. Aí eu lembro que eu falei para ele assim, pastor, mas igreja não é democracia. Democracia, cada um faz o que quer. A igreja é teocracia. Deus é quem governa. Só que até teve problema depois, porque os músicos podiam fazer o que queriam, os músicos saiu tudo. Tá tudo em outra igreja, ele está lá, coitado. Outro dia eu fui lá, está sem músico nenhum. O segundo desce, toca, sobe, dirige o culto. Por quê, gente? Porque a igreja não é uma democracia no sentido de que todo mundo pode fazer o que quer. Porque a igreja, ela não é regida
apenas pelo que o presbítero Rodolfo fala, mas o presbítero Rodolfo, eu falo dele porque ele é o dirigente, ele fala o que está na Bíblia. Ele vai te guiar, o João, o irmão Leonardo, né? Eu esqueci o Luciano, gente. Eu tenho um negócio de confundir Luciano com Leonardo, acho que é por causa da dupla. Até a dupla eu errei, Leandro e Leonardo, gente. Meu Deus do céu. Olha, ele vai te dar aula na EBD daquilo que está na Bíblia. Ele vai trazer aula para você dia de sexta-feira daquilo que está na Bíblia. Então você não é regido por homem, mas pelo que está na palavra de Deus. E se a palavra de Deus diz que sim, é sim. Se diz que não, é não. Eu vou te falar uma coisa que você pode estranhar, mas tem coisa que eu leio na Bíblia, eu queria até que fosse diferente. Mas se está na Bíblia, é a palavra de Deus, nós temos que obedecer. Então essa igreja, ela não tem nenhum elogio sequer da parte de Deus. Jesus não consegue olhar para a igreja de Laodiceia e enxergar nada que se aproveite naquela igreja. Meu irmão Creito, é Creito, né? É Creito mesmo? É? Eu acertei um. Pega um pouco de água para mim, amigo. É que eu falo bebo muita água. Olha só. Jesus não vê nada que agrade a ele. Mas quando você olha para a cidade de Laodiceia, vai gravando. Ela era uma grande cidade. Ela era uma cidade riquíssima. Por quê? Ela era um centro bancário, tá? Ela possuía uma riqueza imensa. Ela possuía templos magníficos. Ela tinha uma excelente e prestigiosa escola de medicina. Ela era famosa pelo colírio que ela fabricava. Ela também era conhecida porque ela fabricava vestimentas luxuosas que eram confeccionadas com uma lã que era negra e brilhosa. E além disso tudo, ela tinha também diversas fontes minerais. Então essa igreja, essa cidade, ela tem tudo que agrada os homens, mas ela não teve nada para agradar Jesus. A igreja da atualidade é uma igreja que tem se preocupado em agradar homens, que tem se preocupado em fazer coisas para atrair homens. E é claro que a igreja precisa atrair homens. A igreja está aqui para atrair as pessoas ao Evangelho. O problema é que a igreja não tem que quebrar princípio, a igreja não tem que mudar doutrina, a igreja não tem que fazer nada para agradar ninguém, para alguém vir para a igreja. Sabe o que acontece com essas igrejas? Outro dia eu estava vendo na internet, disputa de funk, numa igreja famosa. E aí o líder foi questionado e disse que aquilo era para atrair jovem. Mas sabe qual é o problema disso? Jesus disse, vinde a mim, aí as pessoas têm maneira de dizer assim, ó, vinde como estáis. Só que esquece que não é para permanecer como está. E quando a igreja se muda, quando a igreja muda princípios, quebra regras que a própria Bíblia constrói, para que as pessoas venham lá de fora para cá, você não está transformando pessoas, você está transformando a igreja. Aí o camarada entra aqui, do jeito que entra fica, e do jeito que fica permanece, não vai mudar, e infelizmente se permanecer assim não vai ser salvo. A igreja é porta estreita. A igreja que o Paulo fala em Romanos 12, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E é lindo o transformai-vos que Paulo fala, eu acho que eu disse isso aqui na outra vez, é a metanoia. A mudança que o Evangelho traz, Paulo compara com uma lagarta que ela entra no casulo, e aquele processo que ela sofre ali se chama metanoia, é uma mudança de natureza. E a lagarta que entrou lagarta sai borboleta. E a lagarta que virou borboleta nunca mais volta a ser lagarta. Então a palavra de Deus, o Espírito Santo, ele trabalha na nossa natureza pecaminosa. Ele nos muda, ele nos transforma.
E a igreja é o lugar onde essa verdade é anunciada. A igreja é o lugar onde oferece uma mudança para os perdidos. Mas se você reparar, essa igreja, se fosse um olhar humano julgando essa igreja, ia falar que ela era a melhor de todas. Mas Jesus olha, observa e não vê nada que agrada a ele. Não vê nada que glorifique o nome dele. Essa cidade era tão importante, tão grande, que quando Jesus começa a falar dela, ela mesmo se achava muita coisa. Os crentes dessa igreja eram soberbo, prepotente, arrogante. Olha o que eles falavam dele mesmo: eu sou rico e abastado, eu não preciso de coisa alguma. Então essa igreja é uma igreja que ela mesmo dá o panorama dela. Eles se acham ricos, eles se acham suficientemente preparados. Então ela é uma igreja que ela é aparente. Ela é uma igreja que vive de aparência. Ela é uma igreja que aos olhos humanos é uma igreja top. Uma igreja, mas aos olhos de Cristo, ela não presta nem para ser vomitada. Ou seja, ela é uma igreja que ela tem uma aparência e que ela mesmo vende essa aparência. Se você olhar aí fora, o que tem de gente dizendo, a minha igreja é melhor, a minha igreja é a... Gente, que mundo a gente vive? Igreja de Cristo é uma só. Salvos em Cristo são aqueles que foram lavados, estão sendo lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro. Chegar no céu, como eu disse, Jesus não vai olhar no livrinho lá qual é a igreja que você pertence para saber se você vai subir. Mas se o teu nome está no livro da vida, se você foi comprado, remido, salvo, lavado pelo sangue do Cordeiro. Então a igreja mundana, a igreja da atualidade, ela é uma igreja que vive de aparência. Sabe como é mais ou menos? É o evangelho modinha. É uma igreja que parece ser uma coisa, mas não é. E Jesus, quando fala de tipo de líder, pregador, ensinador assim, ele diz que eles têm pele de ovelha, vestido de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Ou seja, eles têm a aparência de uma coisa que eles não são. Paulo fala em 2 Timóteo 3,15 que eles têm aparência de piedade. Ou seja, vive de aparência, mostra uma coisa que não é. Aí Jesus fala assim, ó, vocês são mornos. E quando eu li isso, eu tive até que dar uma pausa aqui, não foi, para ler? Jesus falou que era melhor ele ser o quê? Quente. Beleza. Mas Jesus dizer para uma igreja que é melhor ela ser fria, que nem fria ela era. Você já imaginou? Se Jesus toma alguém aqui, Deus me livre, está repreendido em nome de Jesus, e fala assim, era melhor vocês ser frios do que ser o que vocês são. Porque quando a pessoa está fria, ela abre brecha para Deus trabalhar. Agora quando a pessoa é soberba... Ainda tem isso, verdade. Isso, porque eles se achavam. Então, quando a pessoa ela pode ter um quebrantamento e ela reconhecer que ela é dependente, aí Jesus fala assim, ó, vocês são mornos, vocês não são nem frio nem quente. E tudo que Jesus fala dessa igreja, ele pega coisas que a própria igreja está se exaltando, ele pega coisas da própria cidade da igreja, ele pega coisas que a igreja é conhecida, que ela é exaltada por isso. E quando Jesus fala disso, ele está falando das fontes que essa cidade tinha. Essa cidade ela tinha fontes naturais. Então essas fontes elas não eram boas para beber, para ingerir, porque elas não eram frias, elas não eram quentes, elas eram mornas. E quando você ingeria,
te dava enjoo, dava vontade de vomitar. Aí Jesus diz assim, ó, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Jesus está falando assim, ó, para mim, vocês só servem para me dar enjoo. É uma igreja que Jesus está olhando e está tendo vontade de vomitar olhando aquela igreja. Porque é uma igreja mundana, é uma igreja que vive de aparência, é uma igreja soberba, é uma igreja que se acha, é uma igreja que se exalta. E aí, conforme você vai vendo isso, você vai começar a entender um pouquinho mais para frente aonde Jesus vai ficando nessa igreja. Uma igreja que se acha, e ela diz assim, eu não tenho falta de nada. O dia que nós acharmos que não precisamos de nada, acabou, meu irmão. Acabou. Se Paulo, que era Paulo, se Paulo, que era o apóstolo aos gentios, o cara foi nada mais nada menos que no terceiro céu. O cara estudou os pés do melhor professor que tinha. O cara era fariseu, o cara era membro do Sinédrio, o cara tinha cidadania romana. E se a gente for falar de Paulo, a gente vai ficar falando a vida toda, mas ele olha para si e fala assim, tudo o que eu tenho como conhecimento eu reputei como perca para ser achado por Cristo. Paulo fala assim, o meu conhecimento eu tenho como esterco. Por quê, Paulo? Porque eu quero conhecer Jesus. Porque eu quero ser achado nele. Porque eu quero ser participante dos sofrimentos dele. Então, meu irmão, nossa postura como servos tem sempre que ser que nós somos dependentes dele. Nós precisamos dele. Nós somos dependentes da graça de Deus. O dia que nós olharmos para nós e acharmos que não precisamos de nada, aí a coisa estreita. Você vê quando João ele vê a cidade celestial, ele vê o rio da vida, ele vê a árvore da vida. Eu achava que você ia chegar no céu, você ia precisar comer da árvore para você ter vida eterna, embora não é. Mas na verdade eu entendi que aquilo ali simboliza que mesmo em corpos imortais, mesmo na eternidade, nós sempre seremos dependentes dele. Porque a vida emana dele, a cura emana dele, tudo que nós precisamos vem dele. Imagine a gente aqui, irmão. Se dá uma topada, dói. Se der brecha, o diabo entra. Se der brecha, a gente está pecando. Se não pega com palavra, você pega com atitude. Se não fizer isso hoje, você pecou com pensamento. Sujeitos à carne. Aí uma igreja dessa vira e diz assim, ó, nós não precisamos de nada. Aí vai vendo. Nós somos ricos. Nós somos... Eu vou pegar a Bíblia aqui para me ler essa versão aqui. Quem quer falar alguma coisa aí? Fala aí, gente. Eu tenho cara feia, mas eu não sou ruim, não. Pode falar. Hã? Ninguém quer falar nada, não? Ó, João levantou, vai falar. Não, João? Ó, ele diz assim, ó. Eles dizem, né? Eu sou rico, agora eu achei. E cheio de bens. Não tenho necessidade de nada. Aí Jesus olha, aí fala assim, ó, tu não sabe que tu é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Gente, essa igreja só não é pior que o inferno. Deus me livre. Jesus fala para eles assim, ó, você não sabe, você acha que é, mas você é um desgraçado, infeliz, aflito. Jesus fala assim, ó, vocês são um miserável, digno de pena, de compaixão. A miséria é o pior estágio que alguém pode chegar, meu. Vocês falam que são ricos, mas vocês são pobres. Uma igreja pobre não é uma igreja que tem pouco recurso humano. Uma igreja pobre são as igrejas incapazes. É uma igreja que não tem as bênçãos espirituais de Deus. É uma igreja, que não tem os dons do Espírito Santo,
que não tem o poder do Espírito Santo, que não tem a presença de Deus. É uma igreja pobre. É uma igreja que não tem a promessa de vida eterna. Você olha e vê a fachada, você vê a placa, e ali dentro tem pessoas sim que são crentes sinceros. Mas o contexto aqui da igreja mundana, eu já te expliquei as dimensões da igreja, está falando de um povo que eles se chamam crente, mas não são. Eles são crente pobre, são mendigos espirituais, incapazes, desprovidos. Jesus fala assim, para os homens, você pode ter o melhor lugar, mas o principal você não tem. Por quê? O que a igreja tem? Que Jesus falou para Pedro, eu te darei as chaves do reino do céu. Ninguém faz o que a igreja faz. A igreja tem a chave que Jesus disse, o que ligares na terra é ligado no céu. E não é porque eu faço aqui o céu obedece, é porque a igreja é tão poderosa em Cristo, que quando ela faz aqui é porque o céu já ordenou lá em cima. A igreja é a agência de Deus na terra. Deus não faz nada na terra que não seja pela igreja dele. No Antigo Testamento ele usou até mula. Ainda usa. Mas hoje ele usa a igreja. Ele usa você. Meu irmão. Somos humildezinhos. Nós estamos morando aqui nas Pedrinhas. Nós somos da igreja das Pedrinhas. Meu irmão, Deus usa você na terra. O céu se manifesta dentro dessa igreja. Tem noção do que é isso? Você tem uma chave que liga o céu na terra. Você tem o Espírito Santo que habita dentro de você. Agora essa igreja é uma igreja pobre. Aí ele fala assim, além de desgraçado, miserável, pobre, gente, eu paro aqui. Vocês são cegos. Uma igreja cega é uma igreja que não tem visão espiritual. Jesus disse que os falsos ensinadores são condutores cegos, guiando outros cegos. Aí qual o final disso? Jesus diz, ambos cairão na cova. Jesus falou assim para os fariseus, vocês não entram e não deixam os outros entrar. É isso que estão fazendo por aí, meu irmão. O evangelho de imposição. Não é um evangelho de liberdade, no sentido de que você foi comprado por Cristo e hoje você é submisso a Cristo, vivendo sob a obediência da palavra. Mas tem igreja, irmão, que... Ai, meu Deus. Eu fui consagrado trabalhador e diácono em um campo de uma igreja, o maior campo do Brasil, aonde a reunião de obreiro, que era lá, todo mundo tinha que ficar sentado. Todos os obreiros, era só homem. Quando o pastor da igreja entrava, se eu estivesse pregando, eu tinha que parar de pregar. Todo mundo tinha que se colocar de pé e tinha que aplaudir o pastor. É o caminho que a gente está indo, meu irmão. E aí o Jonathan não fazia, eu era rebelde, eu era um monte de coisa. Jesus, deixa isso para lá. Eu fico falando, não vou falar de igreja, não vou falar, meu Deus do céu. É uma igreja cega espiritualmente. É uma igreja que não tem visão espiritual. É uma igreja que não tem mais discernimento espiritual. Sabe como é uma igreja assim? É uma igreja que não enxerga mais quando é Deus e quando não é. É uma igreja que não vê mais as coisas pela direção do Espírito Santo, mas sim pelo próprio ego. Lá vou eu falar de novo. É igrejas aí, meu irmão, que virou nepotismo. Sabe o que é isso? O bigode grosso é o pai, aí o pai vai botar o filho, acabou, meu irmão, a igreja é deles. Não escolhe mais quem tem chamada do Espírito Santo. Isso é uma igreja cega.
Aí alguém vai olhar para Laodiceia e vai falar, pô, mas é uma igreja cheia, é rica. Mas lá no céu ela é conhecida como desgraçada, miserável, pobre, cego. E mais o que? Nu. A nudez, ela fala de pecado. Lá em Gênesis, você vê que o primeiro casal, eles andavam nu. Quando pecam, o que a nudez faz com eles? O pecado faz eles ter por causa da nudez? Vergonha. A nudez, ela fala de exposição. Então essa igreja pecaminosa, mundana, era uma igreja que tinha pecados escondidos. É como se Jesus olhasse para ela e aqueles que estavam debaixo da graça dele estão vestidos. É exposição, é vergonha. Então eles eram desgraçado, miserável, pobre, cego e eram nus. Ou seja, essa igreja representa uma igreja carnal. Olha para a igreja assim e fala, vocês são carnais.